Então, podemos dizer que o arquivo permanente, a fase permanente ou terceira idade representa um momento em que os documentos serão preservados em definitivo. Por quais razões? Quais os motivos que levarão a essa preservação, a essa guarda permanente do documento? Valor histórico, testemunhal, legal, probatório e científico e cultural. São essas as razões que levam ao arquivo permanente. Aquele documento chegará a esse arquivo permanente se ele tiver qualquer um desses valores pontuados. Então, é nesse momento que ele se tornará um arquivo permanente, ou seja, ele vai para o arquivo permanente. Tá? O arquivo permanente é como se fosse um armário, e aquele é o armário que tem que estar impecável, organizadíssimo, alinhadinho, nada pode estragar. Então, é um arquivo blindado, digamos assim, porque não pode estragar nada lá. Ali eu tenho que guardar o que vai ser documentado, e esse documento aí, ele tem um valor permanente. Ele tem um valor histórico, testemunhal, legal. Então, por todo esse valor que ele tem aí, que ele apresenta, ele vai ser guardado permanentemente neste arquivo. Ele não vai ser abandonado, jogado. Muito pelo contrário, ele tem que ser muito, muito cuidado. Ok? Então, nós podemos entender essa terceira fase, essa terceira idade, esse terceiro tipo de arquivo, vamos colocar assim, seguindo as seguintes características. Quais são essas características? Primeira característica desse arquivo permanente: guarda documentos que perderam o seu valor primário, lembra o valor administrativo? E que vão ser conservados, guardados, em virtude do valor secundário. Qual que é o valor secundário? Que eu pontuei agora há pouco. Histórico, legal. Lembra que a gente falou? Jurídico, científico, cultural. Então, esses são os valores secundários. Então, se ele tem valor secundário para a instituição ou para a sociedade como um todo, ele deve ser guardado. 2. Ele não admite a eliminação de seus documentos. Por quê? Porque todo documento de valor histórico não pode ser eliminado, não pode ser jogado fora. Por que isso não pode acontecer? Porque a história não prescreve. O valor histórico também não prescreve, porque se esse documento tem valor histórico, ele não prescreve. É algo que sempre nós poderemos voltar a ele para poder consultar, para poder ter acesso ao que aconteceu antes. Por quê? Porque o arquivo que foi feito no passado nos permite conhecer a história do passado, mas ao mesmo tempo nos permite entender a nossa história do presente. Por isso que nós estamos arquivando tudo. Então, nós arquivamos tudo lá no passado para entender como chegamos até aqui nesse momento. E aí nós vamos arquivar o que está acontecendo agora, lá na frente, para entender o nosso futuro, para planejar o nosso futuro. Porque as decisões que nós tomamos hoje, administrativamente falando, vamos pensar na sociedade como um todo, vamos pensar nos governos como um todo, as decisões tomadas por esses governos, pelos representantes da nossa sociedade, eles vão influenciar diretamente no nosso futuro. As decisões tomadas hoje influenciam o nosso futuro. E as decisões tomadas lá atrás estão influenciando ainda o nosso presente. Por isso que não pode ser jogado nada fora, nada é eliminado. Então, esses documentos, nessa terceira fase, eles estão abertos ao público em geral. Por quê? Porque eles têm uma finalidade histórica. E o público-alvo principal desses documentos, as pessoas que mais procuram esses documentos, são os pesquisadores. Volto a frisar, a empresa privada não permite acesso ao público em geral, apenas aos seus colaboradores. Aqui nós estamos falando do documento como um todo, como geral. Um arquivo permanente, geral. Um arquivo permanente, público, vamos melhorar aí. Porque se é público, significa que qualquer pessoa pode acessá-lo. Essa é a diferença. Então, em função das características, seja para guardar documentos de valor histórico,
considerando o público-alvo, que é toda a sociedade, né, nós vamos verificar que esse documento tem um peso muito grande. E por ter esse peso muito grande para a nossa história, ele jamais poderá ser descartado. E o acesso à sociedade é autorizada. Por que é autorizada? Por quê? Porque faz parte da nossa história. E aí, como faz parte da nossa história, todas as pessoas têm o direito, enquanto cidadão, de acessar essas informações. Não é algo que eu vou limitar o acesso, como acontece com os arquivos privados. O arquivo privado permanente, ele não é de acesso livre a qualquer pessoa. Ele tem uma restrição com relação a isso. É restrito. Tá? Então vamos entender melhor isso. Os arquivos permanentes, ao armazenarem os documentos de valor histórico, são responsáveis pela realização de 4 atividades. Tá? Então, quando a gente tem o arquivo permanente e ele armazena documentos de valor histórico, entenda-se que aí não é só valor histórico, é valor histórico, legal, probatório, qualquer um desses. Ele vai realizar 4 grandes atividades. Quais são essas grandes atividades relacionadas, tá? Eu até coloquei essa imagem para vocês entenderem. Se você pegar um documento de valor histórico que fala sobre esse lugar, que fala sobre a história desse lugar, mesmo que fosse algo simplesmente contando, olha bem, o arquivo pode ser uma carta, por exemplo, uma carta escrita há séculos atrás, contando sobre esse lugar. Então, olha bem, como carta, ele já não tem mais um valor tão grande, ainda mais se for uma carta pessoal, mas como valor histórico, a pessoa descrevendo como esse lugar, ele tem um peso muito maior. Então, como arquivo permanente de valor histórico, com certeza ele deve ser guardado. Por quê? Porque lá tem o registro desse local, como era, né? O que se encontrou ao chegar ali, o que representa cada um dessas figuras. Aí, qual o motivo disso? Tem uma justificativa, uma explicação. E essa explicação nós encontramos onde? Nos arquivos permanentes, porque faz parte da história. E essa parte da história a gente não pode jogar fora. Tá? Então, se eu tenho um documento lá, por exemplo, citando a colonização dessa região, ou citando a divisão territorial, qualquer coisa nesse sentido, ele já não tem mais o valor administrativo, porque as relações dali mudaram ao longo do tempo, né? Se era colônia já não é mais, se tinha um nome às vezes mudou, já não tem mais o mesmo, mas como valor histórico, isso se mantém, porque faz parte da história deste lugar, faz parte da história das pessoas que vivem aí, dessa sociedade que foi construída nesta região onde essas estátuas estão colocadas, onde essas estátuas foram feitas, produzidas. Então tem um valor histórico. Então a gente classifica essa relação aí, ó, como eu pontuei para vocês agora, né? A gente vai classificar através de quê? De 4 grandes atividades. E quais são essas 4 grandes atividades? Que até agora eu não entendi. Quais são? A primeira é o quê? Reunião e ordenação adequada dos documentos. Então pensa no documento da empresa. A empresa funciona mais nesse sentido, uma forma mais ampla de pensar. Eu vou primeiro reunir e depois eu vou organizar adequadamente esses documentos. O primeiro momento é arranjo. Olha a primeira, para o arquivo permanente eu tenho que fazer isso. Eu tenho que reunir e organizar adequadamente. No segundo momento, olha a outra atividade que eu tenho que realizar. Eu vou descrever. Olha bem, vou descrever um a um cada um desses documentos. E aí eu vou colocar ali também a publicação. Por quê? Porque eu vou dizer onde eu vou encontrar esse documento. Então eu tenho que dizer qual é, né, que documento é esse e onde eu posso encontrar. Qual que é o terceiro? É a conservação. Terceiro momento é como eu vou proteger esse documento para que ele não sofra nenhum tipo de intempéries, para que ele não seja destruído acidentalmente, tá? Seja por um incêndio, seja por uma enchente. Então eu vou pensar na conservação. E aí o quarto ponto, qual é essa quarta atividade?
é a questão da referência. Aí eu vou colocar ali uma política de acesso e uma relação ali de como usar esses documentos. Então, a política de acesso e o uso desses documentos são as referências. Então, essas 4 atividades, vamos voltar lá, precisam ser observadas. Essas 4 atividades precisam ser observadas, porque elas são responsáveis, né? O armazenamento dos documentos de valor histórico, ele se dá através dessas 4 atividades, do arranjo, da descrição e publicação, da conservação e da referência. Então, para que o arquivo permanente de fato exista, então não é só sair da fase intermediária. Eu saí da fase intermediária, descobri o valor histórico desse documento, então ele tem um valor histórico. Então é como se alguém chegasse e me colocasse na mesa uma caixa cheia de documentos. Ó, todos esses, depois da nossa avaliação, são de valor histórico. Aí começa o trabalho do arquivo permanente, que é o quê? Primeiro, o arranjo, que é separar, reunir, ordenar. Depois ele vai para a descrição, para que fique fácil a consulta das pessoas depois. Terceiro momento, medidas de proteção para que nada estrague esse documento. É o terceiro momento, conservação. E o quarto momento, política de acesso. Quem pode acessar esse documento? Quem pode abrir essa caixa? Quem pode abrir esse arquivo e olhar o que está lá dentro? Se é um arquivo público, qualquer pessoa. Se é um arquivo de uma empresa, você precisa ter acesso liberado para poder verificar este arquivo. Então, resumidamente, o arquivo permanente deve organizar os documentos de forma que atenda ao pesquisador ou ao consultor. Tá? Eu coloquei pesquisador aqui, mas vale a mesma coisa. Ao consultor. Ele tem que ser organizado de forma que qualquer pessoa consiga acessar da melhor forma possível essa informação, consultar. Ele vai criar instrumentos de pesquisa. Lembra que eu falei da ordenação? Essa ordenação se dá através de um guia, de um catálogo, de uma pasta de identificação. Eu vou criar algum método, alguma forma que vai mostrar onde está cada um desses documentos, para que a pessoa possa acessar isso. Então, como estão em caixas, os arquivos normalmente são guardados em caixas, a caixa não está vazia, a caixa está cheia. E ela tem alguns documentos lá, não é só um documento, ela tem alguns. Então, para que eu encontre esse documento de forma mais fácil, atendendo com eficiência a minha pesquisa, eu vou o quê? Criar um catálogo, criar um guia para facilitar a identificação desses documentos. Eu vou conservar esse documento da melhor forma possível. Mesmo que eu tenha, por exemplo, um documento histórico muito antigo, pensa em um documento de 300 anos, né? Tadinho, já tá velhinho, peradinho, judiadinho. O que eu vou fazer com ele? Eu vou produzir, pode ser um novo papel, eu vou reproduzir ele em uma outra folha, de forma que ele dure mais tempo. Por quê? Porque ele foi se deteriorando com o tempo, né? São 300 anos que se passaram, né? Muito sol, muito calor, ou muito frio, ou estava com muita poeira, né? Estava numa caixa empoeirada, aí passaram umas tracinhas, umas baratinhas. Então, o arquivo permanente deve ser conservado da melhor forma possível. Ou seja, eu vou olhar todas essas questões, olhar se não tem nada que está corroendo, estragando os nossos papéis, para assim eu garantir que qualquer pessoa possa o quê? Ter acesso a essa informação. Por quê? Porque o objetivo do arquivo permanente é permitir o acesso a todas as pessoas. Lembrando que o arquivo permanente, aquele arquivo público, o arquivo de uma empresa, de uma instituição privada, ela não é obrigada a liberar para todas as pessoas esse acesso. É um acesso restrito, não um acesso irrestrito. Então, algumas pessoas podem verificar essa documentação, outras não podem. Então, alguns colaboradores terão acesso ao arquivo, outros não.
O arquivo digital também será da mesma forma. Alguns poderão acessar, outros não. Então é isso que sempre tem que olhar com relação ao arquivo permanente. Não significa que todas as pessoas podem abri-lo, todas as pessoas podem acessá-lo. Depende se ele é ou não um arquivo público.